Sinto que casei com a pessoa errada, mas já temos filhos. Como lidar com esse peso? Talvez não é a pessoa que seja errada. Talvez é ele que não esteja se dando de forma certa para a pessoa. Porque um grande problema nas relações é a expectativa. E a expectativa, ela não está no mapa para ser frustrada. Ela está no mapa para ser cumprida. E de um modo geral, a expectativa, ela é fundamentada no ego. Então, assim, Romeu e Julieta era um exacerbo de ego. Por quê? Porque foi o romance mais fracassado que eu já vi na história da humanidade. Por que foi fracassado? Porque ele foi atabalhoado. Ele tinha um amor, mas era um amor que não era possível viver na realidade que eles viviam. Eles não se deram tempo de construir, dentro da realidade deles, algo para chegar próximo daquilo que era possível. E o fim da vida não era mapeado. Então, o fim da vida passou a ser o coroamento do símbolo daquele amor. Então, ele é um amor fracassado, ele não é um amor que deu certo. O amor que deu certo é que briga, e que reclama do outro, que fala que o outro fazia isso, não faz mais. É claro que não faz mais, porque quando você casou com a pessoa, ela olhava para o mundo de um jeito. Aí as obrigações, as demandas, as responsabilidades foram mudando, e a pessoa, por algoritmo, ela foi tendo outras demandas. E se um fica parado lá no tempo, lá atrás, ele vai virar um poste de impedimento para a coisa fluir na vida. Aí vem o conflito, um derruba o poste, depois o outro vai lá e fala, não, me perdoa, eu não queria te machucar, eu bati no poste, ele caiu em cima de você e tal, mas aí aprende. Então, o relacionamento, ele é sempre um desafio. Então, assim, as pessoas que não cumprem a expectativa da outra, ela precisa de olhar para si o que ela está entregando para o outro. Né? E ver, de fato, aquilo que ela está entregando, se é aquilo que alimenta ela dentro do que ela está buscando. Não é o que o outro vai trazer. Tenho inveja do sucesso das pessoas próximas. Isso me envergonha. Como curar essa sombra? É uma sombra mesmo, né? Porque eu olho para essa sombra e ela não é minha. E como eu vou suprimir que eu tenho uma sombra se eu não quero vê-la? Então eu fico olhando para a sombra do outro. Então, se o outro te entregar tudo que ele tem, você não vai ter o que fazer daquilo. Porque você pega, por exemplo, a inveja. Vamos pegar uma pessoa que ganhou na Mega Sena sozinha e vem lá de uma situação humilde. Não quer dizer que a pessoa não vai dar certo, não vai administrar bem aqui. Porque ela pode surpreender, como o mito da caverna, como a ideia da transcendência que Platão fez lá para chegar no demiurgo, no mundo das ideias, do idealismo, e enfim. Então, essas pessoas, elas vão olhar para aquilo, elas não têm dimensão do tamanho da coisa, mas elas sabem que o tamanho da coisa está fora da medida delas. Então elas vão usar os recursos que elas têm, que é o processo de relacionamento. Então elas vão pegar pessoas que elas acreditam que não estão preparadas também, mas que podem buscar pessoas habilitadas para ser instrumentos de manejo daquela riqueza. Tá? Agora, o outro que tem a riqueza e o outro que está perto ficou à sombra dele, o que acontece? Esse outro que ficou à sombra, ele passou a funcionar como um parasita na vida daquele. Então, enquanto ele não olhar para ele e fizer uma autocrítica, e por que o outro que vê o parasita não faz nada? Tá? Que entra o processo da afetação. Porque a inveja, ela só te afeta quando você dá permeabilidade para ela. Então o outro que está numa posição diferente daquele que tem inveja de você, se você ficar afetado por ele, você vai voltar para o ambiente dele. Então a chance de você dar errado com a sua riqueza é muito grande. E você vai falar, foi a inveja. E foi mesmo. Porque a inveja, ela tem o poder de se materializar quando ela se retroalimenta no objeto invejado. Se o objeto invejado
está elaborado, aquilo bate e volta para a pessoa. E vai ter um momento que a pessoa não vai ter canal. Então assim, mas é muito difícil, na prática não é assim. Na prática é assim. Tá? Mas eu fico combativo, e toda vez que eu fico combativo, eu estou me nivelando com o combatido. E o cara que está numa posição diferente, ele precisa olhar para ele e falar assim, bom, isso é o que eu tenho para a hora. E como eu estou bem resolvido com isso, então eu vou tocar minha vida a partir disso. E assim, quem tem mais inveja da gente? Vamos pensar. São os próximos mais próximos. Então assim, eles projetam os medos deles para te proteger, e eles tentam te passar medo para te proteger. Cuidado com isso, as pessoas que você está andando, elas podem te fazer muito mal, hein? Claro que pode. Concorda? Sim. Claro que pode. Mas para um pouquinho. Ela está considerando que você está num lugar que ele não está? E que o lugar que você está, você tem méritos para estar ali? E que o mérito é uma questão de livre arbítrio? Que você pode amadurecê-lo? Sim. Né? E a experiência te transforma. E o outro que fica preso no cuidado e no medo, ele não se transforma. Ele vai ficar lá, na casinha do medo, da inveja, da insegurança, e vai querer te levar para lá, porque ele te ama de verdade. Mas o amor dele ficou nocivo para você. Então você vai deixar de amá-lo por isso? Não. Você vai chegar igual um menino que fala, não, eu não te amo, porque você tomou a balinha dele. Você olha para ele e fala, daqui a pouquinho vai passar a raiva. E aí você tá no meu colo.